paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Poliana Laís e hoje nós vamos falar sobre paternidade de Deus. Afinal, Deus é pai, não é? Não é todo mundo não usa dizer essa frase dizendo: nossa, Deus é pai, não é padrasto, eu vou conseguir. Pois é, Deus é pai, mas muitas vezes nós não tratamos Deus como um pai presente, como um pai que quer bem os seus filhos. Nós tratamos Deus como um ser supremo, né? Que está distante, sentado num altíssimo trono e é intocável e não tem como chegar a Ele. Sim, Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele está assim no seu trono, Ele é sim intocável pela carne e pelo sangue do homem, mas pela vida e pela vinda e pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar Abba, Pai. Dito isto, eu quero fazer menção com os irmãos aqui de Gálatas, o seu capítulo de número 4. Diz assim no versículo 4 em diante: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. A gente vai falar hoje de paternidade, no próximo vídeo filiação, depois nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo e a importância da oração. Mas vamos lá. Agora, através do teu Santo Espírito, nós podemos clamar Abba, Pai. É interessante, meus irmãos, porque quando Jesus Cristo, ele veio, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós, isso é João capítulo 1, nós vemos ali que Jesus se fez carne, o Filho de Deus se fez carne, nascido de mulher, nascido da Maria, de uma virgem, lá da cidade de Nazaré. Olha que interessante, meus irmãos. A gente vai ver agora, ele vindo, passa 30 anos, então ele se batiza nas águas, batismo de João, batismo no arrependimento. Por quê? Porque aquele que se arrepende, reconhece que não é bonzinho, que precisa de Deus. E todo ser humano que é carne e sangue precisa se arrepender. Por quê? Por mais que não queira, carrega em si, pecado. É herança que nós ganhamos de Adão. Mas vamos continuar. Ele vem agora, depois do seu batismo ali com João, no Jordão. Ele começa o seu ministério, e o seu ministério vai durar 3 anos e meio. Quando ele chega, ele encontra os homens chamando Deus de Senhor e sendo servos de Deus. E isso é o correto, é certo? Mas ele passa a caminhar. E então, durante a sua caminhada, ele faz discípulos. Discípulo significa aquele que segue, seguidor. Conforme ele caminha com estes homens, ele agora diz assim: vocês não são mais os meus discípulos, vocês são agora os meus amigos, porque tudo quanto o Pai tem me feito saber, eu também dou a conhecer a vocês. Por isso, agora vós sois meus amigos. Olha que coisa linda. Ele vem, encontra servos, caminha, faz discípulos. Depois de um certo tempo caminhando, ele chama amigos. Mas chega o momento, João 19 e 20, Jesus Cristo crucificado, morto e ressurreto. E agora ele explica, ele já explicou antes, lá em João 14. Ele fala assim: olha, eu vou para o meu Pai, mas não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu preciso ir, porque só quando eu for, o Pai há de vos enviar aquele Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vós o conheceis e está em vós. E ele testificará no vosso espírito, no vosso coração, de toda a verdade.
Este é o Espírito Santo. Então Jesus Cristo, ele precisa se entregar na cruz do Calvário, ser morto, depois de 3 dias ressuscitar, ser assunto aos céus. Então vem a promessa que estava já escrita em Joel, capítulo de número 2, dizendo que naquele tempo eu derramarei sobre toda a carne do meu Espírito. Então vem agora sobre nós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo também, ele é uma promessa que está escrito lá em Mateus, capítulo 28. O próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que agora ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é também o que está escrito lá em Isaías, quando Isaías chama o Senhor Jesus Cristo, o Messias, de Emanuel, porque Emanuel significa Deus conosco. O próprio Senhor, agora em espírito, fazendo morada em nós, estando conosco todos os dias. E através deste Santo Espírito é que nós podemos agora clamar Abba, Pai. Por quê, meus irmãos? Vamos olhar agora lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha que coisa linda, meus irmãos. Que promessa linda. O maior desejo do Senhor é fazer com que nós nos tornemos filhos dele. Porque existe um processo para ser filho, certo? E a gente vai pegar a exemplo um casal. O casal, ele precisa conhecer um ao outro. Precisa haver intimidade entre um homem e uma mulher. Depois de haver a intimidade entre um homem e uma mulher, há o quê? Gestação. Há um geramento agora de vida no ventre daquela mulher. Nesse processo, cresce uma criança ali, se desenvolve uma criança ali nesse processo de gestação. E depois do processo de gestação vem o quê? O nascimento. Então, agora um homem e uma mulher se tornaram pais. Olha que interessante. Assim é com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Paulo testifica nas suas cartas, ali em Coríntios, dizendo que através do Evangelho nós somos gerados em Deus, gerados por Deus. Olha que coisa linda. Para ser filho de Deus é necessário ser gerado através do Evangelho. Mateus capítulo 13, Deus deixa bem claro o desejo de ser pai também, porque as parábolas que estão ali falando acerca do reino dos céus sempre vão comparar Deus com um pai, e nós que somos os teus filhos escolhidos como filhos de Deus. E é interessante isso, irmãos, porque a parábola ali do semeador vai falar da palavra como a semente. E essa semente, irmãos, ela tem que ser recebida. Ela tem que ser recebida, ela tem que descer, entrar pelos ouvidos e descer para o nosso coração. E aqui no nosso coração ser recebida. E aqui no nosso coração frutificar. E quando ela frutifica, ela germina. E quando ela germina, há uma gestação. E chega o momento de nascer. Então, acontece o que está escrito lá em João capítulo 3. Ali, Nicodemos, um homem estudioso, conhecedor da palavra, pensa num teólogo. Nicodemos entendia tudo de lei e de palavra, mas Jesus Cristo olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo é nascer do Espírito Santo de Deus. Interessante, meus irmãos, existe um processo, né? É muito bom dizer que Deus é Pai, e isso é fato, Deus é Pai, mas será que você é filho de Deus? A gente vai tirar essa dúvida de você no próximo vídeo, que a gente vai falar de filiação. Mas nesse vídeo de agora, eu quero deixar isso claro para você. Deus deseja ser o seu pai. E como um pai cuida dos seus filhos, e como um pai zela pelos seus filhos, assim Deus quer zelar de nós. Em Isaías, ele também deixou escrito pra gente, dizendo assim que se uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, eu todavia me não esquecerei de vós.
Esse é o Deus que nós temos, um Deus que zela tão de perto por aqueles que são teus. Em Hebreus, a carta aos Hebreus, o escritor testifica dizendo que Jesus Cristo, ele é o primogênito dentre muitos. O primogênito é o primeiro filho, dentre muitos. Então quais são os outros? São os que Deus deseja gerar. Lembra, meus irmãos, que a salvação, ela está aí, ela é oferecida a todos, mas não é automático, você precisa ir até Ele. O nosso Deus não é um ditador, não é masoquista, não é opressor, Ele não é esse tipo de coisa. Deus, Ele é aquele que oferece. É o que está escrito em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Ele entra e Ele ceia com você. Então, se você abrir o seu coração, se você hoje orar e dizer assim: meu Deus, eu quero ser filho, eu quero deixar de ser servo. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Quantas vezes na sua vida, na sua caminhada, você, sei lá, cometeu algum erro, passou por tantas coisas, mas não soube se chegar a Deus? Parece às vezes que até Deus não te ouve. Por que será? Porque você chega e ao invés de você dizer: Pai, eu pequei, Pai, eu preciso da tua ajuda, Pai, sozinho eu não vou conseguir. O que você faz? Você diz: Senhor, pequei, Senhor, eu não consigo, Senhor, que está nos céus, tem misericórdia de mim. A gente joga Deus cada vez para mais longe, quanto mais distante, melhor. Por quê? Porque a ideia de um Deus próximo, de um Deus perto, de um Deus que me conhece tão bem, de um Deus que mora em mim é às vezes assustador. Por que será que é assustador, meus irmãos? Porque aquele que está perto tem intimidade. É como um casal. No princípio, quando está namorando, não está tão perto, mas depois que a gente casa, o que acontece? A gente chega mais perto, então tem mais intimidade. Um conhece melhor o outro e também começa a ver melhor os defeitos do outro. E isso é assustador. Imagina o seu Deus cara a cara com você e você sabe que você é falho. Você sabe que você não é perfeito e isso assusta. Por quê? Porque Deus vai conhecer os meus defeitos, mas Deus já conhece os seus defeitos. Mesmo que você queira jogar Ele lá nos céus, na infinitude do universo, Ele conhece os teus defeitos. Ele é o teu Criador, foi Ele que te fez. A palavra no Salmo 139 vai dizer que ainda quando você estava informe no ventre da sua mãe, existia um livro escrito com a tua história. E quando você vai orar a Deus, antes de você dizer uma palavra, Ele já conhece o que está no seu coração. Deus te conhece. E Ele quer sim ser o teu Pai. Se achega a Ele como Pai misericordioso que Ele é. Faz uso dessa filiação, porque Deus como Pai, Ele nos dá também por herança o teu reino. E isso, irmãos, é glorioso, é magnífico. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. E eu gostaria de estar orando agora com os irmãos. E também quero deixar aqui para os irmãos, se os irmãos têm dúvida, tem alguma questão, irmã, não compreendi, explica melhor, pode deixar nos comentários. Se você também está gostando, está sendo abençoado, deixa nos comentários também, tá bom? Compartilhe essa mensagem com os teus irmãos também, edifique a vida dos seus irmãos. Deixa pedido de oração, a gente vai apresentar em oração, tá bom? Eu vou fazer uma breve oração com os irmãos aqui agora, tá? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nós adentramos, Senhor, a Tua presença no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Rogamos a Ti, Santo Espírito, ser nosso intercessor neste momento, nos direcione nesse clamor e nesta súplica. Meu Pai, eu apresento nas Tuas mãos a vida do meu irmão, da minha irmã que está assistindo este vídeo neste momento. Eu clamo, Senhor, pela família, pela casa, Senhor, deles, pelo casamento, Senhor, deles, meu Pai. Eu clamo, Senhor, pelo relacionamento de pais que eles têm, Senhor, pelo relacionamento de filhos, Senhor, que eles têm também. Eu clamo a Ti, Santo Espírito, desacortina, Pai, o entendimento, os olhos, Senhor, abra os ouvidos, Senhor, o coração, Pai, para que possam receber da Tua palavra, para que possam compreender, Senhor, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor tem águas profundas para mover nas nossas vidas. Ah, Santo Espírito, os guie, os direcione, meu Pai, desperta o Senhor para a gloriosa, Senhor, revelação que há, Pai, na Tua palavra, de salvação, Senhor, de herança, Senhor, do Teu reino.
Porque nós somos, sim, Pai, geração eleita, sacerdócio real, propriedade peculiar daquele que é Deus vivo e eterno, que vive e reina eternamente. Pai, desperta-nos para a realidade, Senhor, do Teu reino, da Tua paternidade, da filiação que o Senhor nos concede através do Senhor Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito que habita em nós. Assim, Senhor, eu rogo pela vida do meu irmão e da minha irmã, Pai, e eu rogo a Ti, ser com eles. Guia-os, Senhor, na Tua palavra. Não os deixe, Senhor, confundidos. Não os deixe, Senhor, entorpecidos, Pai, dormentes, Pai, entenebrecidos com tradicionalismo, com religião, com ignorância, com hipocrisia, Senhor. Abençoa, meu Pai, a vida deles e abre, Senhor, o entendimento deles. Sê com eles, Senhor, e sobretudo, nós lhe rendemos graças porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu nome, porque só o Senhor é Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. Amém?